Fala, galera. Corinthians arranca empate com Bahia na estreia do Brasileirão em Salvador. Tudo igual na casa de apostas Arena Fonte Nova. Na primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, o campeão baiano e o campeão paulista ficaram no empate por 1-1 na noite deste domingo, num jogo em que o Timão utilizou reservas, com exceção de Yuri Alberto. O Bahia saiu na frente na primeira etapa, com gol de Gilberto, de cabeça. A equipe, porém, perdeu força com a expulsão de Everton Ribeiro, logo no início da segunda etapa. De tanto martelar, o Timão conseguiu empatar no fim da partida, também com um gol de cabeça do espanhol Héctor Hernández. Vamos ver aí a análise do craque Neto e dos comentaristas do apito final. Esse resultado é um ótimo... Tá aí o primeiro gol, ó. O lateral esquerdo driblou todo mundo. André Ramalho, Romero, o menino... Léo Maná. O Léo Maná, porque o Léo Maná não dá pra jogar no Corinthians, né? Não dá, né? Aí faz o gol, 1-0, aos 43 minutos do primeiro tempo o Gilberto faz o gol. Aí vem o Corinthians, Igor Coronado, Breno Bidon, que jogou muita bola, meteu, aí o Héctor Hernández vai e faz o gol de empate. Esse empate, o que significa pro Corinthians, Quesada, além de um ponto? Um baita resultado, se levar em conta que o Hugo Souza não jogou, Garro não jogou, o Memphis não jogou, Gustavo Henrique não jogou. Titular, quer dizer, Yuri. Só Yuri. Quer dizer, um time que não estava com as principais peças, foi até a casa do Bahia, que vai disputar, está disputando Libertadores, e conseguiu arrancar esse empate. E olha, hein? Quase que no quase final que do vence, jogo, se o Breno Bidon passa a bola pro Romero, o Romero faz o gol. E teve um gol do Thales que foi anulado antes, né, por impedimento, que foi corretamente anulado, mas estava impedido. Assim, o Corinthians fez o primeiro tempo muito ruim, né, e o Léo Maná realmente fez um jogo. Olha o Thales aí, ó, já tá, mas tem início da jogada para falar se estava impedido ou não? Não dá para ver, não dá para ver, não dá para falar. Não dá, mas não dá. A gente não consegue. Nós não temos essa imagem. Na transmissão, só uma observação, ele tá um pouquinho... Na frente da linha do meio campo. Um pouquinho à frente. Estava impedido, pronto, acabou. Pronto. Marília. O Corinthians fez no primeiro tempo ruim, uma escalação totalmente reserva, tirando o Yuri que saiu jogando. E aí o Léo Maná, de fato, foi talvez o pior jogador em campo no primeiro tempo, mas o Bahia fez o gol aos 45, depois, de fato, ter tido mais volume de jogo. Quando volta para o segundo tempo, antes do Everton Ribeiro ser expulso com 5 minutos, 4 minutos do segundo tempo, o técnico do Corinthians já havia feito mudanças, tirou o Yuri, colocou 3 zagueiros, colocou mais um zagueiro em campo, mudou o jeito do Corinthians jogar e aí na sequência o Everton Ribeiro foi expulso. Eu acho até que se tivesse esperado um pouquinho, talvez o Yuri tivesse permanecido em campo, né? Porque o desgaste dele, que é enorme, é verdade, mas talvez ele tivesse permanecido em campo. E aí o Corinthians foi melhor até no segundo tempo, claro, com 1 a mais, mudanças pequenas. Everton Ribeiro foi expulso. Foi expulso com 4, teve a chance do Thales, que foi anulado, teve o gol do Héctor, que fez um gol depois de passar 35 minutos em campo sem ter tocado na bola. E quem fez a jogada do primeiro gol foi o Luciano Juba, que jogava no Sport Miquelete, ajudando a gente. E aí no finalzinho ainda teve essa chance que você falou, o Bidon também jogou bem, destaque. Vamos lá, o Godoy, um ponto pro Corinthians, que foi campeão, sai jogando contra o Bahia, que é um time que tá aí para chegar na Libertadores, e campeão baiano, é importante esse um ponto, né, Godoy? Excelente, principalmente jogando desfalcado como jogou, o time considerado reserva ou alternativo, e jogar lá na Fonte Nova é muito difícil, e principalmente com o torcedor do Bahia presente, incentivando a equipe que vem da conquista do título baiano. Por falar em coisa boa, como esse ponto conquistado lá, Neto, amanhã nós teremos lançamento da nova programação da Band Paulista. Parabéns. Lá em Bauru, a equipe toda lá comandada pelo Carlinhos, Salomão e o Tonei, para os empresários e os publicitários. Amanhã, lá em Bauru, então, o lançamento da nova programação da Band Paulista. Isso é muito legal. Vamos lá, o Cris Lima, você que está aí direto da Fonte Nova, né? Acho que tem outro nome, né? Por causa de Beth, não tem? Tem. Por que não pode falar? Que bobeira isso, cara. Bobeira isso, pô. Não tem nada a ver. Mas tudo bem, é que eu não sei o nome. Se eu soubesse, eu falava. É o seguinte... Ô, Cris, qual que é a ideia sua? Qual que é a visão sua? O que você viu no jogo? O que você pode falar? Até porque, como o Bahia time titular, Corinthians time reserva, o Corinthians no segundo tempo quase ganha o jogo. Fala pra nós, Cris.
Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, a impressão que a gente ficou aqui assistindo o jogo na Fonte Nova é que o torcedor do Bahia chegou com muita expectativa até os 44 minutos do segundo tempo. Estava comemorando esse 8º triunfo seguido. Aqui a gente aprende, viu, craque Neto, na aula número 0 de jornalismo esportivo, que não é vitória do Bahia, é triunfo do Bahia, tá? Para o torcedor não ficar chateado. Até os 44 minutos do segundo tempo, o torcedor do Bahia estava comemorando esse 8º triunfo seguido, até que apareceu uma cabeça no meio do caminho, né, do Hector Hernandes. O que a gente conseguiu reparar é que o torcedor veio com muita expectativa, mas também com muita tranquilidade, porque sabe que o time do Bahia está jogando bem. Um depoimento de um torcedor até chamou a nossa atenção. Ele falou, olha, em outros momentos, em outras épocas, a gente vinha com muito medo para o estádio, com medo de algum problema na zaga, algum problema no setor ofensivo, mas não, a gente está tranquilo porque sabe que o Rogério Ceni tem esse time na mão. Foi o que aconteceu no primeiro tempo, foi muito que a gente reparou, o Bahia usando principalmente o lado esquerdo para atacar. Foi assim que conseguiu chegar ao primeiro gol. No segundo tempo aconteceu um problema crônico, algo que vem acontecendo com o Bahia, que é a perda de rendimento a partir mais ou menos dos 20 minutos. Foi aí que o Corinthians conseguiu empatar, inclusive a torcida do Corinthians fez uma festa muito bonita, né? Foram mais ou menos 4 mil torcedores aqui no espaço reservado para os torcedores vieram, fizeram uma festa muito bonita. Então, para o torcedor do Bahia ficou essa decepção, o torcedor do Corinthians vai dormir feliz aí com essa cabeçada da Hector Hernandes, viu, Neto? Ô, meu querido Cris, desce correndo lá, vai no pique do acarajé, vai no pique do carnaval, desce lá pra pegar todos os jogadores, tudo que você puder lá, você e o seu câmera aí, tá bom, filho? Combinado, Neto. Já tô aqui, já tô no pique. Beleza, vambora. Qual a ideia, Quesada, de um resultado desse? 2 gols de cabeça, né? Qual a ideia do resultado do São Paulo, que empata em casa? O Santos que perde, o Palmeiras que empata. Olha o campeonato, olha nós, o Mirassol que perde. Então, o Bragantino vai jogar ainda amanhã. O Bragantino vai jogar ainda amanhã contra o Ceará. Então, o futebol paulista precisa ter um entendimento aí que o brasileiro é muito mais difícil. Agora, Neto, o melhor resultado é do Corinthians. Neto? Eu acho como é que é? Craque Neto, desculpa. Tá. Me perdoe, craque Neto. Desculpa. Que absurdo esse. Que absurdo isso. Craque Neto. Dá as costas pra ele durante o programa. Não, eu não sou deselegante. Não chama de craque, olha, né? Fica na câmera, pô. Eu acho assim, câmera one. O number one. O resultado do Corinthians é um resultadaço, gente. Né? Jogando com um time praticamente reserva, arrancar um empate em Salvador do Bahia. Descansar o time titular para quarta-feira contra o Huracan, né? Huracan, em casa, né? E depois tem o Vasco, né? Vasco da Gama Agora, o Palmeiras... Domingo? Sábado. O Palmeiras desperdiçou pontos em casa, mesmo sendo o Botafogo adversário. Mirassol não dá para esperar muita coisa, Mas né? como não? Não, o brasileiro é difícil. Mas como não? Não, eu tô torcendo. O Mirassol é pior que o Cruzeiro? Não vai chegar. O Cruzeiro não chegou na final do Campeonato Mineiro. Isso é verdade também. Mas o jogador, quando vai para time... O Mirassol é concorrente do Cruzeiro. Não, o Mirassol é favorito para conquistar o título. Não é não. Se o Mirassol ficar na primeira divisão, vai ser legal. O primeiro objetivo é se manter. Claro. Segundo objetivo, se conseguir uma classificação para a Sul-Americana. Não vai conseguir. Não, mas... Não vai. Craque Neto. Não vai. Craque Neto, deixa eu falar agora para você. Pode falar. Tem mais times ruins do que melhores nesse Campeonato Brasileiro. Você conhece... O Mirassol tem, no mínimo, 10 times iguais a ele. Vamos ver. 10 times iguais a ele. Torço para isso. O pior resultado para completar foi o do São Paulo. Aí. O São Paulo foi um Mas é o começo também, né? Mas é ruim. O Sport é o time que vem da Aí segunda... tá a expulsão. Vem da B. Aí tá a expulsão. É o Ayrton Ribeiro. Ô, Michelete, ô, Hernani, se puder... dar uma... Quem que tá comigo aí? Ele tomou o segundo amarelo, tomou o primeiro amarelo no final do primeiro tempo. Ô, Pierre, ô, beijinho. Beijinho não, porque ele tinha um beijo tatuado. Vem pra mim aqui. Vem pra mim aqui. Eu tô falando, pô. Aqui, ó. Tinha um beijo aqui, ó. Aí separou da mulher. Mas se não tiver nome... Não, ele tinha um beijo. Não, falei pra ele. Você vai ficar com o beijo da ex-mulher? Como é que a sua mulher agora vai beijar o beijo da sua ex-mulher? Aí ele falou, vou tirar, Neto. Falei, tira. Ele tirou o beijinho. Arruma uma que tem a boca igual. Não tem, tudo tem. Não, mas coisa. Ô, seu orelhudo, o beijinho. Bota lá, beijinho, pra mim agora. Bota lá. Godoy, fala da expulsão. Correta, né? Pisou no tornozelo. Sim. Ó, vai lá.
dá a impressão de ter sido acidental. Sem querer. Sem querer. Tá. Mas sem querer também é falta. Então, era um lance que ele foi punido com cartão amarelo, já tinha cartão amarelo, segundo, porque a gente sabe que o Everton é jogador disciplinado. É, bom menino. Guarujá aqui. Disciplinado, técnico, Guarujá. jogador técnico, Esse disciplinado. Corinthians. Foi Pô, infeliz. Que, por sinal, o Mano mandou ele embora. Não, Tite. O Tite mandou ele embora e acho que venderam ele por 1 milhão. Não foi? Ô, Tite, parabéns, Tite. Eu que dei 30 mil pra você, Tite, que o processo que você procedeu. E eu, tá tudo bem, mas parabéns, hein, Tite. Ó, mas Só deixa uma eu falar. observação. Deixa eu falar. Parabéns pro seu filho, Tite. Ele Fato. estava no time do rebaixamento, o Everton Ribeiro. Tava, Não, 2007. então foi o Mano. É, porque quem chega é o Mano. Foi o Mano. Não. Então, Eu acho que foi o Mano, que você falou Tite, eu fiquei quieto. Mano. Porque o Mano Eu acho que foi o Mano, Mano. O Mano sai do Grêmio, assume o Corinthians em 2008. Sim, foi o Mano. Eu acho que foi o Mano. Não vamos colocar essa na conta do Tite, senão Tá, ele vai então ficar tira o Tite, vou te dar mais 30 mil só porque eu falei isso. Mas aí eu tenho que dar 15, porque eu falei Então que era você me ele dá também. 15? Ah, tá bom, obrigado. Mas deixa eu só falar uma coisa. Não é do Everton Ribeiro. Solidária. Não é do Everton Ribeiro, não é mesmo. A gente sabe que ele é um jogador disciplinado, né? Tem uma carreira longuíssima. Mas o cartão amarelo do primeiro tempo é porque ele calça o bidon. E o segundo tempo, porque é ele que tem que parar o Thales Magno. Estou falando isso porque o jeito que joga o time do Rogério Ceni deixa, às vezes, esse tipo de jogador exposto. Um jogador que não é o jogador de marcação, que não tem que fazer a falta. E aí, quando sobe para ele, no final do primeiro tempo, ele fez isso no bidon, tomou amarelo. No começo do segundo tempo, ele fez no Thales Magno. Vamos colocar... Desculpa, Marília. Vamos colocar o gol que vale, gente. O gol que não vale, não adianta. Isso foi do Porque já Romero tá me que não pedindo, valeu. foi o gol do Romero. Bota o gol que vale aí pra mim, nem faria beijinho. falta. Aí, ó. Esse é o gol que vale. Ia O Breno acertar, o Bidon... zagueiro tá na frente. Desculpa, pode falar, Godoy. Eu não escutei. Desculpa. Imagina. Desculpa, conversa Imagina, paralela. tá louco? Conversando com a Marília e tá no ar. Que o Everton Ribeiro nem faria a falta ali, não teria intenção, porque tem o zagueiro cercando e um de frente, inclusive. Ele foi acidental e acidental ele acabou sendo punido. Olha porque só, já tinha amarelo. André Ramalho com a jogada, aí mete a bola pro Coronado, aí o Breno Bidon, que joga muito, mete a bola, o Hector Hernandes, zagueirão, zagueirão, hein? Zagueirão, hein? Como que chama esse zagueirão? Esqueci o nome dele. É o zagueirão do Bahia. Não pode tomar um gol desse, o zagueiro do Bahia tá de brincadeira. Aí o Hector Hernandes... Canu, acho que é. Eu acho que é. Parece Canu. Ex-Botafogo. Aí é um gol, é o primeiro gol do cara, machucou, não joga nada, mas fez o gol. Qual a ideia em relação, até pensando na Sul-Americana, no jogo de quarta-feira, aqui, meu querido Quesada, esse empate. Olha o golaço aí, ó. Golaço. O Hector, né, finalmente aparecendo. Olha, Neto, você sabe, eu sou um crítico do Ramon, mas a gente tem que enaltecer o que ele fez na final do Campeonato Paulista. Ele deu 2 nós táticos no grande Abel Ferreira. Arregaçou com o Abel Ferreira. Arregaçou e foi campeão de uma forma muito justa, né? E ele acerta ao poupar os jogadores nessa estreia contra a equipe do Bahia. Agora a força máxima, acredito eu, nos próximos 2 jogos da Sul-Americana e contra a equipe do Vasco da Gama. E uma brincadeira, você falou, você é contra esse nepotismo, né? De técnico levar filho para a seleção. Aí tem a brincadeira. O filho levou o pai para o Corinthians, né? Verdade. Quem realmente treina ali o Corinthians Emiliano. É o Emiliano, né? Marília Ruiz, esse empate, a perspectiva do Corinthians, daquilo que se jogou no Paulista, 36 pontos ou 37? No final? É. 36 ganhou. 36, né? Não, 36 não, 34, porque empatou, na verdade. O Foi 34? 34 pontos, o melhor time paulista, ganha o título. O ano passado, com o Mano Menezes, quase caiu, ano retrasado, melhor dizendo, né? Não, é o passado, que é Mano e Antônio Oliveira, e depois mas vem o Antônio que ajudou. É, o Antônio Então dá uma salva. O melhorada. Antônio que salva. É. O Antônio Oliveira que salva. O Mano ia derrubar o Corinthians. Ganhou 11 milhões, diga-se de passagem. Aí vem o Ramon Dias, o Menino Dias, termina com a melhor pontuação, título e tranquilo no Paulista e empata o primeiro jogo com o time reserva contra o Bahia. E também saiu da Libertadores. Eu acho que a torcida merece que o clube, a direção e os técnicos, não sei se na coletiva ele vai fazer isso, fale a verdade. O Corinthians tem feito campeonatos brasileiros horripilantes, de deixar a torcida desesperada. O ano passado ganhou 9 jogos no final, mas passou quase que o campeonato todo na zona de rebaixamento. Qual é o plano do Corinthians? O Ramon, quando chegou no ano passado, Ramon e Ramonzinho, eles jogaram com o time reserva na Sul-Americana até a semifinal.
Até jogar com o Fortaleza foi o time reserva. As quartas de final, desculpa. Quando chegou à semifinal contra o Racing, foi o time titular que caiu. Qual é o plano do Corinthians para a Sul-Americana? É jogar time titular dessa vez? Vai priorizar esse campeonato? Tem, até o final de junho, o Corinthians tem 12... final de junho, no começo de junho. O Corinthians tem 12 jogos de Campeonato Brasileiro, 11 jogos de Campeonato Brasileiro, 2 de Copa do Brasil e os 6 jogos de Sul-Americana. 19 jogos, Não dá para todo mundo jogar tudo. Então, o Corinthians quer o quê? Quer o brasileiro dessa vez de uma forma digna, pelo menos, que lute pelo G4 o tempo todo? Não dá para disputar a Copa Sul-Americana com todo mundo o tempo todo. Não dá para levar o Mendes para jogar aqui, ali, a outro. Então, acho que hoje, na coletiva e a partir de amanhã, tem que falar a verdade, porque vai jogar com o Vasco no sábado. Se todo mundo jogar na quarta à noite, não dá para jogar com todo mundo no sábado à tarde. Ô, Godoy, qual a ideia disso que eu perguntei para Marília e do Corinthians... fazer um campeonato brasileiro melhor do que o do ano passado e brigar pelo título, que eu acho que o Corinthians tem condições de brigar pelo título. É isso que tem que ficar bem claro. Qual será, no planejamento, a competição mais importante? A competição mais importante é aquela que é eliminatória. E aí as eliminatórias são as competições internacionais, que são competições mais curtas. O Campeonato Brasileiro ainda te dá a possibilidade de você ficar revezando e só não pode ter resultado negativo. Então tem que revezar, mas tem que ter resultado positivo. Esse é o drama, esse é o dilema que vai passar a comissão técnica. Nego drama do meu querido, maravilhoso Mano Brown, santista que tá bravo, que o Santos perdeu também. Grande Mano Brown. É o seguinte, ó, a gente tem agora o recado do Galvão Bueno. É isso, vamos lá, Galvão. Qual a ideia do Corinthians agora na Sul-Americana, Marília, Godoy e também Quesada, em relação até a saída da Libertadores? A Sul-Americana virou uma coisa importante para buscar a Libertadores para o ano que vem? Então, a gente precisa ouvir o que pensa o clube. O ano passado, o clube colocou a Sul-Americana ao lado, porque a situação do time no Campeonato Brasileiro era muito ruim, e foi indo com o time alternativo até a semifinal. Aí que jogar a semifinal contra o Racing e perdeu com o time titular. É importante ouvir porque esse calendário desse ano, a gente estava falando quando termina o Campeonato Brasileiro, tem férias no meio do ano que normalmente não acontece por conta do Super Mundial. O Corinthians tem fôlego. O Corinthians e o Bahia são os 2 times que mais jogaram até aqui. Jogaram 4 jogos de pré-Libertadores. De todos os times que estão jogando no Campeonato Brasileiro, são os 2 times, entre aspas, mais cansados, que jogaram final, que estão extenuados por esse embate, inclusive, contra os principais rivais nas finais estaduais. Então, o técnico do Corinthians, o auxiliar técnico, o filho do auxiliar técnico, o presidente do Corinthians, vão falar, olha, para a torcida, vamos priorizar, sim, a Sul-Americana, é importante para nós. Ou não, nossa prioridade é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que há muito tempo o Corinthians não disputa com algum protagonismo. Em relação ao Bahia, o Bahia tem uma semana muito difícil. O Bahia está no grupo da morte da Libertadores, estreia fora de casa quinta-feira com o Internacional em Porto Alegre e depois pega o Santos fora de casa. Então é uma semana também complicada para o Bahia, que está na Libertadores e que o Grupo City tem outras prioridades, né? Que é vender jogador, colocar jogador no mercado, ter um protagonismo na Libertadores que o Fortaleza tem tido muito mais que o Bahia, né, do ponto de vista dos times nordestinos. É uma semana bem complicada para o Bahia. Godoy, qual a ideia do Corinthians? Bem que a viagem é interna, né? Voo doméstico não é voo internacional, né? Mas às vezes Salvador, Porto Alegre, às vezes é mais longe que São Paulo, Buenos Aires. Não, mas o problema maior aí até é o tempo de escala, né? Se eles conseguirem fazer um plano de viagem rápido, mas não o jogo tem é duro esse desgaste. Também, né? Então, mas só o desgaste do jogo, de todo jeito teria que jogar 2 vezes. Mas agora no começo da competição, né, como tem esse estudo aí já, né, do grande treinador lá que está no futebol inglês, negócio de aproveitar as 10 primeiras rodadas. Realmente, campeonato de pontos corridos, você tem que aproveitar o início, onde nem todos estão bem arrumados, ainda bem encaixados. É agora que você conquista pontos que serão importantes na soma total lá no final da competição. Qual a ideia do Corinthians para você, Quesada? Olha, se tiver que priorizar uma das 3 competições... Para ver o brasileiro. Eu também, Neto. Eu acho que Vem aí o quadro do 4, liquidação Chapéu. E aí faz o seguinte... da Sul-Americana, te dá Libertadores e o título. Exato. E dinheiro, e disposição e tudo. Né? É mais difícil? É menos complicado através de uma
Sul-Americana ou uma Copa do Brasil, você alcançar o objetivo. Agora, eu não deixaria de lado essas duas competições. Eu faria uma rodagem para disputar Sul-Americana e Copa do Brasil não deu com um time alternativo. Então, vamos lá. Ele não conseguiu fazer isso no primeiro jogo do Brasileiro? Fez. Será que com mais 2, 3 contratações, um zagueiro, um meia e mais um atacante, não consiga fazer isso o Corinthians? Eu acho possível. O Corinthians precisa de um outro lateral direito, né? Hoje mostrou que não tem... Não dá. Não dá. Então o Corinthians precisa pensar em ter um lateral direito... Um zagueiro, um lateral direito, mais um cara de meio campo. Eu acho que está faltando uma coisa nesse elenco. Um cara de velocidade mais pela ponta. Aí até para as 3 competições, né? Aí briga. Só tem uma né? pegadinha. Briga. Tem uma pegadinha na Sul-Americana, que diferentemente da Libertadores, que é uma competição mais difícil, a Libertadores classifica 2 times por grupo. A Sul-Americana classifica um só. Só o campeão. Então, se não sair com vitória quarta-feira em casa, já corre coloca risco em xeque essa classificação. Aí tem que fazer um mata-mata, se classificando em segundo, contra um time que cair da Libertadores depois em julho. Então, são mais 2 datas nesse calendário. Então, se o Corinthians pretende, via Sul-Americana, ter um protagonismo sul-americano ou pegar uma vaga na Libertadores no ano que vem, tem que começar sério quarta-feira, porque se perde esse primeiro jogo, já coloca em xeque a classificação. Neto, e não vamos esquecer, vai ter uma parada obrigatória durante o Mundial. O Campeonato Brasileiro para, as competições param. Então é bom aproveitar bastante essa parada. Só que é uma parada que não pode ser também tão parada assim. Né? Não pode ser tão parada assim, né? Porque tem que fazer um outro amistoso para o time não perder o ritmo. Isso vale para o Corinthians, para todo mundo, né? Ó, deixa eu colocar aqui no camarim, né, que é legal. Quando o Marcos fala, sim, eu fui para a cidade de Oriente, passei agora em Oriente, que eu fui lá para Tupã, passei em Oriente, fui fazer um jogo lá em Oriente. O Marcos, ele é uma das pessoas mais sensatas, né, no sentido de falar de futebol para mim. Eu acho que ele seria um comentarista excepcional. Porque ele conseguiu, do Instagram dele, fazer isso. Ele é parmeirense pra caramba, a família é também, mas ele tem uma sensibilidade que poucos têm. E o Marcão é um gênio, uma pessoa incrível, maravilhosa, um ser humano fora do comum. E eu não sou um amigo dele, hein? Eu sou conhecido do Marcos. Eu tenho um respeito por ele incrível. E o que ele disse é mais ou menos o que a gente falou, sem ter a paixão pelo lado, né? Rapaz, será que já está cavando a saída? E tá. Sempre esteve. E sempre faz. Corta eu aí. Isso, pô. E sempre tá. Ele sempre cava a saída, ele sempre cava a renovação de contrato, ele sempre cava uma crise, ele sempre cava a imprensa, ele sempre faz isso, o seu Abel. Porque ele disse, eu sei no país que eu estou. Mas que país que você está? O país que te deu dinheiro, que as suas filhas estudam, que a sua mulher vive, que você ficou rico e que ninguém te conhecia. Esse país aqui... Tá? Esse país aqui, esse país de gente humilde, esse país de gente pobre, esse país que não tem esse elemento básico, que não tem escola, que não tem nada, fala a verdade. E que você brigava por segurança. A segurança está pior, mas você está rico. Sabe aonde você está rico? Nesse país. Nesse país aqui. Deixa lá. Não mandei tirar. Aí, tá sem paciência. Estúpido. E é verdade. Com todos, está estúpido com a imprensa, com todo mundo. E o Marcão está correto. Deveria usar a coletiva para explicar suas dificuldades para a gente, para todos nós, para a gente debater, para a gente elogiar, criticar, né? Aí, só um minuto, tem crédito, iríamos tentar entender o seu lado, mas está arrumando desculpa onde não tem. Está há muito tempo no futebol e esqueceu que o ânimo do torcedor é reflexo do que o time apresenta, conhecendo a casa em vez de pacificar. Vai arrumar mais um problema. Parabéns, Marcão. Você é o cara. É o seguinte, o que a gente pode fazer? Bahia e Corinthians fizeram um jogo de muitas trocas de passes e transições, mas poucas oportunidades. Em casa, porém, o tricolor conseguiu se sair melhor e abriu o placar com Gilberto.
já aos 45 minutos. A partida começou com chances dos dois lados nos primeiros minutos, com Breno Bidon para o Timão e Lúcio Rodrigues para o Bahia. E depois foi ficando mais estudada. O Corinthians tentou criar algumas coisas em chutes de Yuri Alberto, mas foi o Bahia quem teve mais volume na parte final da primeira etapa. Logo depois de um cruzamento de muito perigo de Eric Puga, que Lúcio Rodrigues não alcançou. Foi a vez de Luciano Juba fazer boa jogada pela esquerda, cruzar e achar Gilberto livre para cabecear e marcar. O Bahia ficou com um jogador a menos logo aos 6 minutos. Everton Ribeiro deu um pisão por trás em Thales Magno, levou o segundo amarelo e deixou o time com 10. A situação deu gás para o Corinthians, que teve muito volume e lutou até o fim pelo empate. De tanto martelar, saiu um gol aos 34 minutos com Ângelo Romero, em chute colocado de fora da área. O lance, porém, foi anulado pelo VAR, que concluiu que Thales Magno recebeu lançamento em posição irregular antes da assistência para o paraguaio. Aos 44, porém, o empate veio. Breno Bidon deu bom cruzamento e o espanhol Héctor Hernández colocou a cabeça na bola para fazer o 1-1. O Bahia estreia na Conmebol Libertadores na próxima quinta-feira, dia 3 de abril, às 19 horas, contra o Internacional na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Timão, por sua vez, faz seu primeiro jogo na Sul-Americana, na quarta, também às 19 horas, na Neoquímica Arena, contra o Huracan. Já pelo Brasileirão, o Corinthians recebe o Vasco no sábado, às 18h30, em Itaquera, pela segunda rodada da competição. O Bahia joga só no domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, às 20h30.